a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Feche os olhos, uma breve oração, pedindo a capacitação do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que derrame sabedoria, discernimento, derrame sua graça sobre cada um de nós, Senhor. Que nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Peço-te, Senhor, a capacitação de enviar a mensagem do Senhor e ser instrumento, Senhor, Pai. Que use minha boca para que cada palavra saia, que seja a tua voz, Senhor, conforme a tua mensagem. Em nome santo de Jesus Cristo, te glorificamos, te exaltamos e te adoramos, sim. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Começo do versículo 1, como está descrevendo o que era desde o princípio. Irmãos, o que era desde o princípio? O que era, né? O que estava, o que desde o princípio. Peço que os irmãos abram no Evangelho de João. No versículo 1, que é nessa carta de João, no começo do versículo, há um eco do livro do Evangelho de João. Que no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também, peço que os irmãos abram lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, possamos acompanhar todos juntos. Sendo a carta de João é o eco do Evangelho de João, então esse Evangelho de João é o eco de Gênesis. No capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o que o João está falando? Concluímos que o João está falando do próprio Deus, Criador de todas as coisas, que é onisciente, onipotente, onipresente. Não lemos na confissão de fé que ele é onipresente, onipotente, onisciente, Deus único, soberano, que ele encarnou e que esteve entre nós. Não é verdade que ele andou com os apóstolos, viveram com os apóstolos, ensinou e viram, testemunharam que Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. O que vimos com os nossos olhos? O que vimos? João aproximadamente passou a viver, andou com Jesus por 3 anos. E ouviu o próprio Cristo com alta, clara, com forma clara, com voz, próprio Deus, a um Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele ouviu
né, palavra de salvação, palavras de santificação, palavras para o arrependimento. É o que os apóstolos pregavam. E hoje temos a própria Bíblia dizendo palavra de salvação, né? A palavra santificação, como podemos andar na santificação, e palavra do arrependimento, que é a confissão dos nossos pecados. E entre outros assuntos, que eles passaram 3 anos juntos, né? Cristo e os apóstolos. Um assunto cotidiano da vida também que tiveram, mas teve uns ensinos, sim, teve os ensinos, aconselhamento, como os assuntos, por exemplo, dormiu à noite, como passou bem a noite, dormiram bem, vamos dizer assim, né? Tiveram uns assuntos. Como estamos conversando agora, ou como os irmãos em casa, com as famílias, familiares, conversam um com o outro, como passou o dia, como foi o trabalho, o que vamos fazer hoje. Mas o que eu estou passando agora é que eles ouviram o próprio Deus, uma voz clara. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Eles viram o próprio Deus em carne e osso. Como muitos não tiveram esse prazer ou essa oportunidade de ter visto o próprio Deus encarnado. Eles tocaram, eles conversaram, voz, não foram como os antiga aliança, que ouviram a voz de Deus, mas não viram. Como hoje nós, da nova aliança, nós ouvimos a voz de Deus, através da leitura bíblica, a palavra de Deus, ou através do pregador que está lendo a mensagem, mas não vemos. Então é diferente, há uma diferença, né? Como os apóstolos andaram, viram o próprio Cristo pessoalmente, mas nós, como estamos vendo, os irmãos estão me vendo, mas não sou Deus, nem eu estou vendo os irmãos, mas os irmãos não são Deus. Como Cristo andou ali, carne e osso. E eles testemunham isso. E eles contemplaram também. O que contemplamos? João está falando como está admirado, uma admiração sobre Cristo ser santo, irrepreensível, como lemos também na Confissão de Fé de Westminster. O Cristo que tem a compaixão, misericórdia, que realizou milagres e maravilhas. Houve um momento que Cristo também exortou. Tem que ter uma exortação, um encorajamento, uma correção. E as nossas mãos tocaram ou apalparam a palavra da vida, que é ou a respeito, o verbo da vida, como diz outras tradições. É um Deus que se deixou tocar. Deus deu a oportunidade de tocar, de se deixar tocar. Sabe o que é isso? Tocar nas mãos de Deus, abraçar o Senhor, o próprio Senhor. Como podemos ver na última ceia, uma prova que o próprio João, escrevendo que ele abraçou, tocou, encostou sua cabeça
no peito de Cristo. Ele se deixou, deu autoridade, a oportunidade, a autorização de tocar, abraçar. No versículo 2 é: porque a vida foi manifestada. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestado. A vida eterna. Cristo é a vida eterna. Amém? Cristo, o próprio Cristo falou. Peço que os irmãos abram no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Que é o próprio Cristo falando à igreja. No versículo 10. O ladrão vem senão roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A vida com abundância. Bom, aprender. Os irmãos sabem o que é abundância? Bom, vou logo dizer que não é uma vida terrena de prosperidade. Bom, eu acreditava nisso, né? Porque foi ensinado dessa forma, que todas as coisas, bênçãos materiais, abundância é a tua prosperidade. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Porque todos nós passamos com aflições, não é isso? Todos os dias enfrentamos adversidade, tempos de... passamos com provações. Os apóstolos eram ricos? Não, né? Os irmãos da fé também eram os ricos da igreja? Eu também não sou rico. Mas eu acordo cedo, às 4 da manhã, faço serviço de Mucai e vou trabalhar na fábrica e só volto 6 horas da noite para deixar todo mundo na casa. Depois eu chego em casa. Ainda tenho que trabalhar em casa também. Conversar com a esposa, dar atenção à esposa, aos filhos, ajudar as tarefas de casa e também estudar, como tem feito todos os dias. Minha esposa acordou ontem, me deu café da manhã, assim, e depois logo acordei, dei atenção, mas voltei aos estudos. Preparação da pregação, o estudo, também preparar o repertório, os louvores, que eu preciso treinar todos os dias também. Também passar a mensagem, estudar mensagem bíblica, para que venha aqui, se subir, estar preparado. Geralmente eu não fico 100% preparado, mas não é de mim, mas do Senhor. A vida em abundância significa a vida eterna. É a vida eterna que Deus prometeu a cada um dos seus eleitos e de seus filhos. Eu creio que todos são eleitos, né? Eu não sei quem é quem é eleito, quem é salvo, mas eu sou eleito. Eu sou salvo, eu creio nisso.
E essa é a vida oferecida a todos que ouvem, ou que estão ouvindo o Evangelho. Amém? Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros. O que João está querendo passar é que a responsabilidade, a nossa responsabilidade como cristãos, é anunciar, é propagar, proclamar o Evangelho, que é Cristo. Cristo é o Evangelho. Então temos que proclamar, anunciar sobre Cristo, Jesus Cristo, que Ele é a vida eterna, que Ele oferece a vida eterna, que Ele é o próprio Senhor, Ele é o Senhor, que Ele é o pão da vida. Não podemos ser egoístas de guardar para nós mesmos a palavra, a mensagem, mas devemos anunciar, devemos compartilhar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Para que os que estão ouvindo e têm o privilégio de ter uma comunhão conosco. Irmãos, conosco, João está falando, eles os apóstolos? Ou eles que viram o testemunho de Jesus? Mas não, é conosco. Comigo, com o Pai, com seu Filho. Ou seja, com os irmãos, com vocês, com o Pai e com o Filho. É isso que João está falando conosco. É com Ele, com o Pai e com o Filho. A proclamação do Evangelho é uma porta de comunhão. A comunhão não é somente de comer juntos, ter um momento juntos, mas é a comunhão do pecado com Deus Santo. O pecador com o Deus Santo. Da criatura com o Criador. Imagine isso, ter uma noção disso. A comunhão com o Pai, com o próprio Cristo. Nós temos uma comunhão de viver, saber sobre Jesus. Podemos ver isso hoje nas Escrituras. E somos também escravos do próprio Senhor. Nós éramos escravos do pecado, não éramos? Mas hoje nós somos escravos de Deus, escravos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor agora. Nós éramos escravos, nosso senhorio era o pecado. E hoje fomos salvos, fomos remidos. E nosso senhorio agora é Jesus Cristo. Nosso senhorio é Deus. Amém? Senhor deixou sua glória
e veio como carne, veio como homem. Isso foi a humilhação. Ele se humilhou como um homem, como o pastor no início falou. Então ele se entregou, fez a vontade do Pai e amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, filho unigênito, para que aqueles que crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é isso que está falando? Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. A alegria do João e de todos os apóstolos e de todos que pregam, os pregadores fiéis às Escrituras, né? Não é homocentrismo, não somente da nossa palavra, mas o que está escrito. Acompanha, segue as Escrituras. Só será verdadeiramente completa ao saber que os ouvintes estão tendo verdadeira comunhão. Como igreja, é a igreja de Cristo. Primeiramente temos que saber que a igreja é de Cristo. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor Robson. A igreja é de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Como os irmãos em Cristo, sob a autêntica mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, vos anunciado. Amém? Qual a mensagem chave? Permaneçam firmes. Permaneçam nas Escrituras. Somente Cristo é o nosso Senhor. Nós temos... nós não tivemos a oportunidade de vê-lo, mas temos a oportunidade de observar e ler o que diz as Escrituras sobre Cristo. Podemos tocar, não podemos tocar, mas podemos ouvir. Se os irmãos querem ouvir a voz de Deus, somente lê em voz alta. Pegue sua Bíblia, as Escrituras e lê. Estará ouvindo a voz de Deus. Estarão acompanhando o ensinamento de Cristo. Estarão ouvindo os conselhos de Cristo e aprendendo e pedindo a sabedoria, discernimento, através das orações que falamos com Deus, falamos com o Senhor, mas Ele responde nas Escrituras. Amém? Deus abençoe. Se você se levantar para orar, chamar o pastor Robson para fazer a oração. João teve o privilégio de ouvir